Nossa rotina já é cheia de responsabilidades e de compromissos. O tempo nunca parece ser suficiente para tudo o que precisamos fazer. E ainda por cima, existe aquela pressão para ter uma casa dentro dos padrões. Mas quer saber? Tu não precisa disso. Olá, eu sou a Paty, eu sou arquiteta e eu tenho certeza que tu já ouviu várias regras de decoração por aí. Mas e se eu te disser que seguir todas elas pode estar deixando a tua casa sem graça? Algumas regras são importantes para dar um direcionamento, mas hoje eu vou te contar quais delas tu pode ignorar e qual o jeito certo de fazer isso. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas de decoração e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tu sabe que adora cuidar da casa. A primeira regra que nós vamos quebrar é sobre o tamanho ideal dos quadros. É importante ter uma proporção do quadro em relação aos outros elementos da composição e por isso existe uma regra que fala que o ideal é que o quadro tenha em torno de 2/3 do tamanho do móvel que está abaixo dele. Por exemplo, se for a parede do sofá, é ideal que o quadro ocupe em torno de 2/3 do tamanho do sofá, ou se for acima de um aparador, 2/3 do tamanho desse aparador e assim por diante. Porém, não quer dizer que se tu não utilizar um quadro com essa proporção, a tua decoração não vai ficar bonita. Olha essa sala de estar, por exemplo. O quadro acima do sofá não tem a proporção de 2/3 do tamanho dele. E ele ficou super bonito nessa composição, junto com esses detalhes aplicados na parede e inclusive deslocado, não está nem centralizado acima do sofá. Aqui nessa outra imagem a gente vê algo parecido, só que na sala de jantar. Tá vendo como esses dois quadrinhos pequenos, que não tem a proporção que a regra dita em relação ao tamanho da mesa, também ficaram super bonitos, estão em harmonia com o restante da decoração. E de repente o quadro pode ser maior do que a proporção dos 2/3. Ele pode ser um grande painel que vai servir como plano de fundo para decoração. Ele pode ocupar a maior parte da parede e gerar uma certa tensão, trazer um ponto de interesse para essa decoração. Pode ser uma parede de destaque também para o teu ambiente. Olha só essa imagem onde o quadro é teoricamente muito grande para estar ali junto com o carrinho de chá. Eles encontraram uma solução muito legal, que foi deslocar ele um pouquinho e sobrepor ele em relação ao carrinho de chá. Ficou uma composição super bonita e equilibrada, mesmo o quadro sendo maior do que a regra dita. E a segunda regra que tu pode quebrar é sobre ter armários de cozinha que vão até o teto. É muito comum a gente ver nos projetos feitos por profissionais esses armários que chegam até o forro ou até a laje. E tá tudo bem, não é feio, não é errado. Eu utilizo também nos meus projetos, já fiz muito isso. Só que a questão é, não é uma regra que precisa ser seguida. O teu móvel não vai ficar mais feio, o teu ambiente não vai se desvalorizar caso tu utilize um mobiliário que não chegue até o teto, que tenha aquele espaço entre o forro e o armário aéreo, sabe? Na minha opinião, a única vantagem do armário ir até o teto é o fato de não acumular pó em cima dele e não precisar fazer a limpeza. Mas vamos combinar que também não é nada muito difícil fazer essa manutenção. Eu acho importante a gente pensar na funcionalidade do mobiliário. Por exemplo, adianta tu colocar um armário aéreo que vai chegar até o teto, não vai acumular pó, mas que tu não alcança, né, para pegar as coisas ali dentro no dia a dia. Eu trouxe duas imagens que eu quero que tu faça uma comparação. Olha essa primeira imagem, onde nós temos o armário ali da cozinha que vai até o forro, e olha essa outra imagem muito parecida, até com cores semelhantes, onde o armário não vai até o forro. Agora fala a verdade, escreve para mim aqui nos comentários. Tu acha que a segunda opção ficou mais feia ou o projeto ficou desvalorizado porque esse armário não chegou até o forro? Eu acho que não. E a terceira regra que tu pode, e essa tu deve quebrar, é sobre seguir um único estilo de decoração na tua casa. Paty, mas por que tu tá falando isso? Porque nós não somos um único estilo, nós não gostamos apenas de uma coisa. E é isso que compõe a nossa personalidade. Olha só essa imagem de um apartamento que foi decorado com todos os elementos no mesmo estilo de decoração. Ele não é feio, ele tá equilibrado, mas ele é impessoal, ele é frio, né? Ele não tem uma personalidade, tu não consegue imaginar a pessoa que está morando ali, ele poderia ser de qualquer pessoa. Agora, olha esse outro apartamento que tem um mix de elementos de estilos diferentes. Ele é muito mais agradável, ele é muito mais acolhedor. A gente consegue sentir a vibe da pessoa que mora ali só de olhar para ele. E isso se reflete também para quem tá morando ali na casa, porque se a gente que tá de fora já consegue perceber isso, imagina quem mora ali, como que não se sente em um espaço que não tem nada a ver com ela,
que não representa quem ela é, e como ela se sente num espaço que é praticamente a impressão digital dela. É claro que existe um jeito certo de fazer isso, eu não tô falando pra ti sair misturando coisas aleatórias, fazer um carnaval ali dentro da tua casa, porque isso vai gerar uma desarmonia, vai deixar um ruído na tua decoração, não vai ficar legal. É preciso ter coerência nessas escolhas. E é isso que eu ensino no curso Sua Casa Decorada. Lá nós temos as naturezas do morar, que são justamente essa personalidade na decoração. E daí cada natureza é composta por um grupo de estilos de decoração que conversam muito bem entre si e que tu pode misturar à vontade, porque eles vão funcionar super bem juntos. Olha só para te ter uma ideia, essa imagem de uma sala de estar que mistura o estilo farmhouse com o estilo industrial. Tá vendo como é uma decoração autêntica? Como é uma decoração que tem alma? Não é aquela decoração com cara de showroom de loja, né? E é isso que eu ensino a fazer no curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para te assistir uma aula gratuita e conhecer mais como funciona esse método. A quarta regra que pode ser quebrada é sobre não ter paredes vazias. E eu já vou deixar claro que eu acho sim importante decorar as paredes, tá? Porque quando tu tem um ambiente que tá com as paredes vazias, ele fica com uma sensação de algo inacabado, parece provisório, é como se faltasse alguma coisa ainda ali. Então, colocar essas decorações nas paredes, seja através de uma pintura, de uma aplicação de bocerri, de lambris, pode ser um quadro, um espelho, tudo isso ajuda a criar um envolvimento no espaço que é muito importante para que tu consiga sentir essa decoração de uma forma bem finalizada. Mas o que eu vejo como problema é que às vezes as pessoas ficam com a necessidade de preencher todos os espaços vazios e daí acabam pecando pelo excesso. Às vezes é preciso ter espaços de respiro, sabe? Para manter tudo equilibrado. Então eu não tô falando que tu não precisa decorar as tuas paredes. Eu tô falando que tu não precisa ter pressa em preencher todos os espaços de uma única vez. Vai colocando os elementos aos poucos e vai sentindo quanta complexidade visual é necessária para te sentir envolvido e confortável ao mesmo tempo. Porque isso é uma coisa que varia de uma pessoa para outra, não é uma escala fixa. E eu já expliquei um pouco mais sobre como funciona isso num vídeo que eu fiz ensinando a criar um espaço relaxante. Se tu não assistiu, depois tu vai lá assistir para entender melhor. Mas é isso, se tu sentir que tu precisa, não fique com receio de ter espaços de respiro, de ter espaços vazios nas tuas paredes. Outra regra de decoração que tu pode quebrar é sobre a organização da despensa. Nós vemos muitas imagens super bonitas, com vários organizadores, né, cestos padronizados, potes herméticos com os mantimentos, nada de rótulos, muitas vezes tem até as etiquetas padronizadas com os nomes dos alimentos, e isso é bonito. Eu não tô dizendo que não é pra te fazer isso, se tu gosta, se é algo importante pra ti, mas o que eu quero dizer é que não é uma prioridade, sabe? Pra decoração da tua casa existem outros elementos que são mais importantes, que vão fazer muito mais diferença no resultado final do que isso. E a gente sabe que todos esses elementos padronizados e tal, eles não são tão baratos, né, para se investir. Então, se tu tem um recurso limitado ali de orçamento, de repente é melhor tu investir com mais sabedoria, sabe? Investir em algo que realmente vai dar um resultado mais impactante na tua decoração do que isso. Até porque um móvel bem projetado, seja na tua despensa ou na tua cozinha, já vai te ajudar a manter a organização dos alimentos. Vai te ajudar a ter algo esteticamente agradável, mesmo que tu não tenha todas as embalagens padronizadas. E isso no dia a dia é muito mais prático e muito mais funcional para te utilizar. Os cestos e os potes ajudam sim a organizar, mas tu não precisa ficar naquela paranoia de ter uma despensa toda padronizada, livre de qualquer embalagem e de qualquer rótulo. A próxima regra que eu vou quebrar vai ser polêmica, porque eu sei que tem muitos profissionais que não concordam com isso, que é sobre não utilizar piso de porcelanato polido. Com certeza tu já ouviu alguém dizendo: não use porcelanato polido, prefira o acabamento acetinado, que é mais leve, o polido é brega, tá fora de moda, etc. Só que assim, realmente, esse tipo de material reflete mais a luz e acaba trazendo mais informação para o ambiente. Mas tem uma natureza do morar que simplesmente pede por isso. E quando tu insere ele num ambiente coerente, fica super bonito. Não significa que toda decoração dessa natureza vai ter porcelanato polido. Mas, como eu sou a favor de imprimir a nossa personalidade na decoração, se é algo que faz sentido para ti, simplesmente use. Ele não é um revestimento feio ou fora de moda. É que tem coisas que acabam ficando muito populares. Daí muita gente usa e acaba usando sem critério, colocando em qualquer lugar, em qualquer tipo de decoração.
e muitas vezes não é o contexto certo para ele ser utilizado, daí não fica legal. Mas se ele for utilizado em equilíbrio, com a composição certa, fica bonito sim. Outra regra que muita gente fala é para não utilizar tapete na sala de jantar, porque cai muita sujeira, porque é difícil de manter a limpeza. Só que assim, o tapete, ele tem uma função no ambiente e ele pode ser muito útil em várias circunstâncias diferentes. Por exemplo, ele pode servir para esconder um piso feio que tu não gosta e tu não quer trocar. Ele pode servir para delimitar o espaço da sala de jantar, especialmente em ambientes que são integrados. O tapete tem essa função de setorizar também esses espaços. Ele pode servir, por exemplo, para criar um contraste. Às vezes tu tem a mesa, o piso, as cadeiras, tudo ali meio no mesmo tom de cor, e daí não fica legal, fica muito pesado. Então é importante trazer um contraste para melhorar essa decoração e para te não ter que trocar todos os teus móveis, tu pode, por exemplo, colocar um tapete embaixo da mesa que vai ajudar a criar esse contraste de cor. Então eu penso assim, eu acho que fica super bonito o tapete embaixo da mesa de jantar, dá um acabamento bem bonito para a sala. E eu não penso que a manutenção, a limpeza seja muito diferente de um outro piso, principalmente para quem utiliza aspirador de pó, porque se tu vai passar o aspirador de pó para recolher a sujeirinha que cai ali embaixo da mesa no piso, tu passa em cima do tapete também. Mas nem todo mundo utiliza o aspirador de pó ou nem todo mundo se sente bem com isso e prefere fazer diferente, e daí tá tudo bem. Daí essas pessoas não utilizam o tapete embaixo da mesa se elas acham a manutenção difícil. Mas eu não acho que isso seja uma regra a ser seguida. Cada um sabe da sua rotina e do que funciona ou não no dia a dia, e para quem acha que funciona, tá liberado o tapete embaixo da mesa de jantar. A oitava regra que a gente pode quebrar é a regra de ter todos os metais exatamente da mesma cor. Imagina numa cozinha onde a gente tem torneira, puxadores, às vezes tem algum lustre, alguma luminária que tem detalhes em metal, e daí todos esses itens têm que estar 100% iguais combinando. Eu sou a favor de usar metais da mesma cor, tá? Eu acho que fica bonito, eu coloco nos projetos. Só que nem sempre isso vai ser possível, por N fatores. Então, assim, se tu tiver, por exemplo, uma torneira cromada e os puxadores dourados, não é o fim do mundo. Assim como se tu tiver detalhes dourados nas luminárias e nos puxadores, mas a tua torneira for preta, não significa que a tua decoração vai ser feia. É legal a gente manter uma certa padronização para ficar harmônico, mas se tu tiver um metal ou outro de uma cor diferente, pode deixar até mais interessante a tua decoração. E seguindo por essa linha de combinações de cores, nós temos a regra de utilizar sempre madeiras do mesmo tom, que é uma regra que eu recomendo fortemente que tu quebre. Olha só esse ambiente onde nós temos os móveis, o piso e os elementos na parede todos no mesmo tom de madeira. Percebe como fica pesado? Fica um ambiente meio sobrecarregado pelas características da madeira. Agora olha esse outro exemplo, onde nós também temos um piso de madeira, mas daí o mobiliário da sala tem outro tom de madeira, o mobiliário da sala de jantar tem uma madeira de outra cor. Percebe como a decoração fica mais leve, fica mais harmônica e mais interessante? Aqui nós temos outro ambiente, onde além do piso e dos móveis, também tem uma parede inteira revestida com a madeira. E nota que não é a mesma madeira em todos os elementos, existe uma variação de tonalidade, de nuances de cores, e é isso que faz essa decoração ficar leve e ficar equilibrada. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, porque isso me ajuda muito, e escreve nos comentários qual dessas regras tu já quebrou, ou qual delas tu já sentiu vontade de ignorar. E se tu chegou até aqui, eu tenho certeza que tu vai gostar muito de ver esse vídeo para te ajudar a fazer uma decoração autêntica. Até a próxima, tchau!